do Senhor. Antes de existir uma manifestação gloriosa de Jesus, precisa-se de uma geração poderosa de João Batista. João Batista, ele antecede Jesus. Ele antecede a movimentação de Jesus. Antes de haver uma movimentação do reino físico de Jesus, precisará de uma geração que ela empunhou o manto de João Batista. E é uma geração que tem como objetivo preparar o caminho do Senhor. E quando nós ouvimos falar dessa palavra, muitas vezes isso é tão batido, porque a gente já escutou isso várias vezes dentro da igreja. E a palavra é preparar o caminho do Senhor. Talvez a coisa que você pense mais próximo seja numa retroescavadeira, tirando coisas do caminho. Mas isso tem tudo a ver com o papel que você tem nesses últimos dias. Eu queria dizer que você pode sentar. Nós teremos um tempo para compartilhar algo da palavra. Foi engraçado que no mesmo espírito o pastor Júnior tinha um desejo de trazer um entendimento sobre esse tempo. E eu conversando com o Igor e conversando com a Adeilson, a gente entendeu que esse era um tempo de trazer entendimento acerca de algumas coisas. Não que eu quero trazer alcunha sobre mim, de que eu seja uma pessoa para trazer entendimento sobre coisas, porque eu não conheço vocês aqui. Vai que aqui tem algum mestre, ou algum profeta, ou algum apóstolo que domina coisas muito mais profundas do que eu. Eu sou só um caniço agitado pelo vento, que eu quero compartilhar algo com você hoje. Eu sou só uma vara balançada pelo vento, e que tem gastado os últimos, eu acredito que 10 anos da sua vida em movimentos de adoração e oração na cidade de Fortaleza e ao redor do Brasil. Há 10 anos atrás, eu era um adolescente, saindo da adolescência. Eu tenho 30 anos hoje, e há 10 anos atrás, eu, o Adeilson e alguns amigos, a gente estava na Praça do Ferreira, iniciando um movimento de oração e adoração nas ruas. Naquele tempo a gente ia com 5 pessoas, hoje nós vamos com 200. E eu tenho por meta e objetivo algo, não eu, mas eu quero explicar para você o que é que está acontecendo nesses últimos dias. Uma iniciativa, você precisa entender em qual ambiente você está inserido. Uma iniciativa como essa, de um pastor abrir a sua igreja para uma movimentação de oração e adoração, não é simplesmente uma ideia que surgiu na cabeça do pastor Almeida Júnior, mas nada mais, nada menos do que uma contração que o Espírito Santo está liberando no ventre da igreja nos últimos dias. Nós precisamos entender que o que leva uma mulher a clamar, o que leva uma mulher a gritar, é um bebê. A contração vem quando o bebê está perto de nascer. Então toda vida que avivamento está perto de nascer, Deus leva o seu povo a entrar em contrição. Deus leva o seu povo a trazer o ó de Isaías. A palavra ó é uma expressão de desejo. Ó, se o Senhor fendesse os céus e descesse. É uma expressão de dizer assim: nós precisamos com toda a força que nós temos. Ó, se o Senhor descesse. Então a gente precisa entender que não é o fato de nós clamamos que vai gerar avivamento. Na realidade é um avivamento que está vindo. Por isso que as dores de parto estão sendo produzidas no meio da igreja nesses últimos dias. É por isso que existem movimentações, não se enganem, essas não é a única em Fortaleza. Deus está levantando os seus loucos em todos os cantos dessa cidade e ao redor do Brasil. Se você não sabe agora, existem 5.000 casas de oração atuantes na China. Existe aproximadamente 1 milhão de pessoas que estão mantendo vigílias de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você entende o que é que está acontecendo? Nesse momento, na faixa de Gaza, nesse momento na Síria, existe um homem chamado Sean Feucht, que ele abriu casas de oração, onde os missionários, os pastores não podem entrar, mas uma casa de oração, ela pode entrar. Então, no movimento do Sean Feucht, chamado Burn, um movimento que queima, ele entende que muitas vezes ele está adorando ao Senhor,
passando ali, tem mísseis passando por cima da cabeça dele. Por quê? Porque está acontecendo uma coisa nos últimos dias, e isso você precisa entender, que não é uma movimentação, não é uma modinha, porque começou-se um movimento há 20 anos atrás, a International House of Prayer, chamada IHOP, que começou um movimento de oração e adoração no mundo. Não começou com eles. Perdão, eu não me apresentei, desculpa, eu sou meio complicado com apresentações. Eu me chamo William, eu sou pastor da Casa Amarela, eu sou casado, desculpem moças e mulheres, com a mulher mais linda dessa reunião, a minha esposa, que ela está ali. Depois que ela cortou o cabelo dela, eu fiquei muito mais apaixonado. E perdão para vocês, mas para mim ela é a melhor do mundo. Tá entendendo? E problema de vocês, se vocês acharem ruim. Eu sou um homem perdidamente apaixonado pelas coisas que Deus me dá. Eu amo demais a minha esposa. Eu vou dormir fazendo declarações de amor para ela. No meio da noite eu acordo fazendo declarações, e durante o dia eu acordo. Eu não posso contar que tipo de declarações, porque o nosso romance tem uma veia meio cômica, tá entendendo? Então eu não posso expor aqui, porque ela vai ficar com vergonha. Mas o problema desses últimos dias é que a gente precisa amar aquilo que Deus nos deu. Eu trabalho em alguns aspectos com aconselhamento de pastores, e quando eu chego e falo para pastores que a minha prioridade é minha esposa em vez da minha igreja, eles me tomam por endemoniado. Eu não sou casado com a noiva do Cordeiro, ela já está muito bem casada. Eu sou casado com a Samara, então Deus mandou cuidar dela. Só que eu entendo uma coisa, eu não prostituo. As pessoas acham que quando eu falo que a minha esposa é prioridade na frente do meu ministério, elas acham que eu estou falando que a minha esposa é prioridade na frente de Jesus. E isso é completamente antagônico, porque na realidade a minha esposa só tem o dízimo do meu amor, porque 90% do meu amor vai para Deus, a maioria é para Ele, é desequilibrado para Ele. E eu não tenho usado as coisas que o Senhor me dá para me prostituir. E muitos de nós temos nos prostituído e adulterado espiritualmente, porque a gente tem amado mais os dons que Deus nos deu do que Deus. Eu amo a minha esposa, mas meu Senhor eu amo muito mais. E eu tenho gastado a minha vida, e tenho gastado todas as minhas forças no entendimento e na busca desse propósito de estabelecer o seu reinado antes no meu coração e depois no coração desse planeta. Então, algo que está acontecendo nesses últimos dias, eu queria falar um pouco com vocês acerca do movimento de oração e da casa de adoração que Deus está levantando nos últimos dias. Para falar a verdade, eu queria que um amigo meu estivesse aqui falando disso, porque ele tem muito mais propriedade. Ele é carioca, ele mora no Rio de Janeiro, e ele tem uma casa de oração dentro do maior prostíbulo da América Latina, que é a Vila Mimosa, que é um prostíbulo que está aberto desde 1920. E é engraçado que nós temos vivido coisas parecidas, e ele do outro lado do país, mas a gente se encontrou. Tivemos o privilégio de ano passado estar ministrando numa escola no Rio de Janeiro, e ele estava lá ministrando, e é uma coisa espetacular quando você encontra uma pessoa do outro lado do Brasil, que vive exatamente a mesma coisa que você está vivendo. Tipo, eu moro na Barra do Ceará, eu sou pastor de uma igreja em Iparana, e aqui do outro lado, quase Maracanaú, eu já tenho um pessoal vivendo a mesma realidade que eu estou vivendo lá, sem nunca ter vindo aqui nesse local. O que é que significa isso? Isso não é um movimento exclusivista, não é um movimento que, nós somos as baratas do avivamento, tá entendendo? Então a gente é a última Coca-Cola do avivamento que Deus está levantando nessa terra. Não, nós fazemos parte de um hall de pessoas que ficou sensível à movimentação de Deus nos últimos anos, e está caminhando de acordo, o trono está caminhando. Eu tenho uma pergunta para você: onde o trono de Deus está agora? Não é retórica, eu estou perguntando mesmo. Onde o trono de Deus está agora? A maioria de vocês vai pensar assim: está no céu. Não é? De fato, o trono físico de Deus está no céu. Mas o trono físico de Deus, ele não é contido pelo céu. Porque a Bíblia diz: os céus não contêm a tua glória. E a minha preocupação nesses dias é criar um portal, é criar uma lacuna, uma janela, como quer que você quer chamar,
que esse trono se manifeste em nosso meio. Na realidade chegará o dia em que o seu reino será estabelecido, como em Daniel capítulo 7, versículo 14, que o seu domínio será eterno, e o seu reinado jamais será fim, e vai ser estabelecido esse período na terra. E nós precisamos esperar com muito anseio esse dia. Mas antes desse dia chegar, eu não posso entrar em viés escatológicos, porque essa noite não permite isso. Mas eu quero trazer um entendimento acerca de alguma coisa, de um movimento, que eu quero te dizer, isso aqui não começou agora. Movimento de igreja, geralmente a igreja tinha uma movimentação de juntar esse povo aqui, vamos colocar um ônibus lá fora, vamos colocar um trio elétrico e vamos fazer uma campanha. Então a igreja tinha esse hábito, e isso não é errado, mas Deus ele vai se movendo dentro das eras, de acordo com a revelação de cada geração, e essa geração ela possui uma revelação diferente. Eu estou sendo um pouco rápido com vocês, porque eu quero tirar tempo adorando ao Senhor e não pregando. Vocês têm pregação demais. E vocês precisam entender as dinâmicas da adoração nos últimos anos, para que a gente possa ter uma adoração qualificada para a manifestação do trono de Deus. Então, quando a gente se qualifica no nosso nível de adoração, o trono se manifesta de uma forma mais eficaz. Quando eu cheguei aqui, eu prestei atenção, eu não me movimento pelo que eu vejo no local físico, mas a Bíblia tem nos chamado para sermos pessoas espirituais. E quando eu cheguei aqui, eu vi um túnel, uma lacuna aberta entre os céus e a terra, e eu vi anjos subindo e descendo, e tinha pouquíssimas pessoas aqui. Sabe por quê? Porque o que vocês têm levantado nesse local, eu nunca coloquei os pés aqui, mas existe um teor de adoração, e por causa da adoração, existe uma escada aberta, e os anjos sobem e descem. Os meus filhos que me conhecem sabem que eu não sou uma pessoa de ficar paparicando ninguém, mas eu preciso falar isso porque a palavra profética ela tem uma função. A palavra profética ela tem uma função de encorajamento, e vocês não podem parar. Nós pensamos que a transformação vai vir a partir do evangelismo, e o evangelismo vai trazer as pessoas para adorar. Não, a adoração vai trazer as pessoas para evangelizar. A adoração vai atrair aqueles que têm um coração queimando pelo Pai. Essas pessoas serão cheias, essas pessoas vão tocar, essas pessoas serão tabernáculos ambulantes. Então um movimento que como esse, ele não começou agora, ele não começou há 20 anos atrás com Mike Bickle na Casa Internacional de Oração, ele nem começou muito menos há 60 anos atrás na Coreia do Sul, quando o primeiro movimento de oração e adoração começou a acontecer nesse século, em Seul, na Coreia do Sul, né? Porque rima, aí eu fico Seul na Coreia do Sul, com as igrejas domiciliares lá. Não, ele não começou. Se eu for buscar registros mais antigos, nós vamos ver em meados do século XVIII uma comunidade chamada Comunidade Moraviana. Ela já tinha uma vigília que durou 100 anos, uma vigília de 24 horas de adoração e oração, 7 dias por semana, 24 horas durante 100 anos. Uma comunidade de 5.000 pessoas, ou seja, todas as pessoas daquela comunidade estavam severamente envolvidas com um ambiente de adoração. E se você estudar missiologia, você vai entender que durante o século XVIII, quem sustentou o planeta inteiro de missionários foi a comunidade moraviana. Por quê? Porque quando você começa a gastar tempo em adoração, você começa a oferecer um sacerdócio, e eu vou falar um pouquinho disso. E quando você começa a entender a postura de sacerdócio, você começa a receber a misericórdia do Senhor. Eu vou estudar mais sobre isso um dia, para que eu possa ter autoridade para falar sobre isso, porque você só tem autoridade para ensinar aquilo que você alcançou e tateou no reino espiritual. Quando você alcança e tateia, então você pode ministrar aquilo. Mas algo que Deus me ministrou é quando você começa a chegar diante do trono do Pai, você se aproxima o suficiente para saber que existe uma pessoa do lado dele, e a palavra do Senhor diz que Cristo, Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então quando nós nos aproximamos do trono, nós começamos a ser sensíveis para ouvir a intercessão que o Pai está gerando no coração de Cristo Jesus. De repente nós começamos a chegar e ouvir Jesus dizendo: Deus, toca o Siqueira, Senhor, salva o Siqueira, Deus, tira das drogas, Senhor, tira as ruas das drogas, Jesus. E Ele começa a compartilhar o seu coração, e daí é liberado sobre nós um espírito
de misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim misericardius, miseri, que significa dor, e cardio, coração. Quando você se aproxima do trono, você começa a ouvir as misericórdias